Olá, igreja, eu me chamo Dário, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, resgatado do pó e da cinza, resgatado do vício da cocaína, resgatado do vício da maconha e outras drogas, resgatado da compulsão sexual que me levava a uma vida de prostituição, de consumo contínuo de pornografia e da prática doentia da masturbação, mas hoje resgatado pelo poder que há na pessoa, na obra e na palavra do Senhor Jesus Cristo. É Ele, o poder de Jesus que sustenta, que levanta os mortos, e eu sou um desses mortos ressuscitados pelo Senhor Jesus. E vamos hoje finalizar essa série tão linda que fala sobre essas resoluções, e aqui reafirmando tudo que já foi dito, convidando você a estar conosco a partir da próxima semana, vivendo esse momento, essa série que vai nos levar ao conhecimento do poder de Jesus através, da pessoa de Jesus, através da obra de Jesus, através da palavra de Jesus. E ainda vamos ter um momento precioso pela manhã. Você que não vive grupo de relacionamento, você que não vive o Celebrando Restauração, vai poder viver um pouquinho daquilo que essas instâncias proporcionam para a vida dos amados irmãos dessa comunidade. Você poder saborear o que é ouvir histórias, ouvir pessoas compreendendo a palavra de Deus, decidindo caminhar com Jesus, fazendo resoluções contínuas, constantes, para se parecer mais com Jesus Cristo e ter um ambiente onde eu posso abrir meu coração, onde eu posso revelar quem eu sou e ser acolhido pela igreja de Jesus. É isso que a gente vive, é isso que a nossa comunidade vive. E você que ainda não vive, vai experimentar um pouquinho. E eu não tenho dúvida que a partir do momento que você experimentar, você vai correr para um grupo de relacionamento e vai viver também aqui o que a gente vive às segundas-feiras. Então você que nunca participou dessas instâncias, venha. Você que já participa, venha também, para abençoar e ser abençoado. Vamos viver isso a partir da próxima semana, durante o mês de fevereiro e também início de março. Bom, meus irmãos, falamos aqui sobre várias resoluções. E vamos finalizar, já tivemos pela manhã também, essa outra resolução que é compartilhar para crescer. E eu te convido a ficar de pé e abrir sua Bíblia aí na Epístola de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler apenas 3 versículos, do verso 13 ao verso 16. Epístola de Tiago. Esse Tiago não é o apóstolo, ele é o irmão de Jesus, que não cria em Jesus, como a sua família não cria em Jesus, mas ao ver Jesus ressurreto, ele se converte, e depois da ascensão de Jesus, ele é um daqueles que estavam entre os 120 lá no dia de Pentecostes. E ele se torna então um discípulo proeminente na igreja primitiva, sendo considerado pelo apóstolo Paulo um dos colunas da igreja. E essa carta aqui de Tiago é uma espécie de carta com vários ensaios morais, mas o que me chama a atenção desse discípulo, desse homem de Deus, é a preocupação dele com a igreja de Jesus, para que ela viva o que ela prega. Muito semelhante aqui à nossa comunidade. Não vamos aprofundar nesse texto, mas vamos extrair esses 3 versículos que eles vão ao encontro do que vamos viver agora nesse momento. Então o que é que diz aí a palavra de Deus? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Chama o grupo de relacionamento, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem, compartilhem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Glórias ao teu santo e poderoso nome, Senhor. É a igreja que se reúne para te adorar, Pai, para elevar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que momento maravilhoso é poder ter um lugar como esse para nos encontrar e fazer isso, Senhor. Nos rendermos aos teus pés em adoração. Pai, continue fazendo a tua obra nessa noite, Senhor. Que esse momento nós nos voltemos à tua palavra, Pai, nos conectando e continuando conectados com o teu Espírito, Pai, possamos compreender esse plano precioso e maravilhoso que é caminhar contigo, Senhor, que é avançar com o teu reino, que é levar o teu nome, Senhor, aguardando ansiosamente a tua vinda, Senhor, mas não esquecendo que há um trabalho a ser feito, Senhor, na minha vida enquanto discípulo, mas também um trabalho a ser feito como discípulo e servo do Senhor Jesus, fazendo que a igreja de Jesus avance nesse mundo corrompido. Nos guie, Senhor, nesse momento, para a glória do teu nome. É assim que te oro, é assim que te oramos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Privilégio começarmos mais um ano que o Senhor nos permite nos reunir como igreja, nesse local, viver mais um ciclo de 365 dias, e falamos sobre resoluções. Mas essas resoluções, meus irmãos, não é para este ano, ela é a partir deste ano. Tudo que vivemos aqui, estamos vivendo, é para nos tornarmos discípulos mais fiéis ao Senhor Jesus. Na realidade, quando a gente olha para essas 4 resoluções, nada mais é do que caminhar com Jesus, nada mais é do que servir ao Senhor e servir a sua igreja. Agora, entendendo, meus irmãos, que são resoluções para a vida toda, mas não são resoluções voltadas somente para mim, voltadas somente para os meus interesses, para os problemas que eu tenho neste mundo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do avanço do reino. Estamos falando que depois que Jesus entra na minha vida e entra na minha história, agora tudo não se resume mais a mim mesmo. É o Senhor atuando em mim, atuando na minha mente, me tornando servo, mas olhando para o lado, levando desse amor e compartilhando desse amor. Não são resoluções isoladas, não é para você escolher uma delas e ver qual delas eu posso nesse ano executar. Não é isso. Até porque o princípio de tudo é a minha conexão com Deus. Quando o homem é criado e peca contra o Senhor, ele quebra esse relacionamento. O relacionamento dele com o próprio Deus, o relacionamento dele com os outros homens, o relacionamento dele com a natureza criada. E a conexão só se dá pela pessoa do Senhor Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me religo com Deus através dessa conexão. O Espírito Santo que habita em mim, vem habitar em mim, e a partir da presença do Espírito Santo de Deus, eu começo a caminhar. Eu começo a viver essa nova jornada como nova criação. E essa nova criação, movido pelo Espírito, eu começo a ter sede da palavra de Deus. Eu começo a ter sede de Jesus. Então, naturalmente, eu me conecto com a palavra de Deus. Se você não está conseguindo fazer isso, crente em Cristo Jesus, o que está faltando talvez é você entrar na sintonia do Espírito. Talvez a frequência da sua mente está sendo voltada para o mundo, está sendo voltada para as coisas desse mundo, está sendo voltada para si mesmo. Mas se você entrar na frequência do Espírito, Ele vai te levar à palavra de Deus, vai te levar a navegar na palavra de Deus, vai te impulsionar a viver relacionamentos. E através dos relacionamentos você vai aprender e vai crescer, e consequentemente você vai compartilhar para crescer. Não dá para dissociar uma resolução da outra. São passos que me levam a outros passos. São etapas que me levam a outras etapas. Em suma, viver o Evangelho de Jesus. Agora o ano novo só se começa novo, como vimos no primeiro momento dessa série, quando eu nasço de novo. Então é essa sintonia que vai fazer tudo novo, tudo diferente. Meus irmãos, quem está conectado com o Espírito não precisa esperar o ano virar, não precisa de uma nova etapa prometida por homens, ou por uma nova fase da sua vida.
meramente humana, meramente deste mundo. Quem anda com Jesus, quem está conectado com Jesus, a vida é dinâmica. O Senhor faz nova todas as coisas todo o tempo. Ele permite que eu viva circunstâncias para se fazer presente e eu perceber com clareza a ação e o poder de Jesus na minha vida todo o tempo. E com isso eu cresço espiritualmente, conectado com o Senhor, cresço emocionalmente e cresço também com cuidado com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Então, com Jesus tudo é novo. Em 2 Coríntios 4,16 fala isso. Embora eu esteja exteriormente a me desgastar, diz ali o apóstolo Paulo, dentro de mim tudo é renovado, pois é a presença do Espírito que faz isso. Então a gente está te chamando a viver isso. As resoluções são para isso. Mas não tem a ver apenas comigo, com as minhas coisas, com as coisas que eu consigo enxergar com os meus olhos, os objetivos traçados, as metas a serem alcançadas, as recompensas puramente humanas. Não é disso. Nós falamos lá no primeiro domingo. É o fundamento da felicidade. É a vida plena. E a vida plena consiste em andar com Jesus Cristo. Se lembram da definição lá da vida eterna dada pelo Senhor Jesus na oração sacerdotal? Que te conheçam, Senhor, o único Deus, e que te conheçam, e conheçam também a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem enviaste. Por isso que iniciamos falando sobre nos conectarmos com Ele. É isso, o princípio é esse. E não é só pedindo a Deus que Ele me encha do seu Espírito, até porque seu Espírito já habita em mim. Talvez o pedido aqui ao Senhor: Senhor, deixa eu entrar em sintonia com o teu Espírito e me faça, Senhor, me esvaziar de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos. Andar na presença de Deus. E andando nela, me conectado com Ele, eu vou para a sua presença, aprender mais dEle através da sua palavra. Vimos lá em João 5, 39 e 40, também que o Senhor nos chama através do entendimento, que é para o conhecimento dEle, é para a testificação da sua obra, do seu poder, que eu vou para as Escrituras. Não é meramente um conhecimento, não é meramente um aprofundamento para encher minha cabeça de conhecimento, mas é sim para me render ao Senhor, conhecer mais dEle, e que essa palavra que testifica a sua obra, o seu poder, vai fazer o meu coração ser direcionado conforme o seu propósito. E Jesus repreendeu os fariseus nesse momento. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, pensam que nela está a vida eterna, mas vocês não querem vir até a mim. É o que o Senhor Jesus falou e fala para nós hoje também. Os fariseus, os mestres da lei, eles eram conhecidos como o povo do livro. Os crentes também eram conhecidos há algum tempo atrás como o povo do livro. Mas o livro, ele tem um propósito: me levar ao conhecimento da pessoa de Jesus, e não apenas o conhecimento pelo conhecimento. Porque quando eu entro na presença dEle, quando eu permaneço nele, como está lá em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É isso que vai acontecer. A pessoa de Jesus na minha vida vai me levar a se parecer mais com Ele. E vale aqui talvez uma reflexão sobre as minhas atitudes, a minha caminhada neste mundo, o quanto eu realmente tenho me parecido com Jesus, e talvez me voltar a essa conexão de uma maneira mais profícua, uma maneira mais dedicada. Então é isso, navegar na palavra é exercer essa responsabilidade pessoal. É o que nós vimos. Depois de me conectar com o Senhor, Ele vai me dar essa sede de conhecê-lo. Conhecendo Jesus, Ele vai me impulsionar a viver os relacionamentos. Não há aprendizado sem relacionamento, meus irmãos. Ninguém cresce espiritualmente vivendo isolamento ou superficialidade. Foi o que vimos aqui na semana passada, passando para a resolução sobre aprender uns com os outros. Mandamentos recíprocos: sujeitem-se uns aos outros, amem uns aos outros, edifiquem-se, saúdem uns aos outros, consolem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, confessem seus pecados uns aos outros, incentivem uns aos outros, encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, aceitem-se, levem as cargas uns dos outros, humilhem-se, aconselhem-se, sirvam uns aos outros,
lavem os pés uns dos outros. E não tem como viver, meus irmãos, esses mandamentos recíprocos, se eu não abrir a boca, se eu não me conectar com pessoas. Eu preciso efetivamente compartilhar. Eu preciso me fazer conhecido pelas pessoas. E não é ser conhecido para benefício próprio, não é para ganhar seguidores, não é para viralizar na internet, é para viver relacionamentos profundos para a glória de Deus. Não tem como, meus irmãos, andar na presença de Deus sem relacionamento. Não existe isso. Essa religiosidade nos ensinou isso e quer nos fazer acreditar que eu preciso do conhecimento, da técnica e de outras coisas mais para poder servir ao irmão. Que eu preciso fazer cursos e mais cursos, entender ou fazer teologia para que eu possa fazer a diferença daqueles que caminham ao meu lado. Então, meus irmãos, se a tua leitura bíblica e todo o conhecimento que você está adquirindo não tem te levado ao exercício da piedade, cuidado, porque você pode estar vivendo a aridez do conhecimento. A tradição religiosa nos leva a isso. E quando o Senhor Jesus veio, Ele veio e quebrou toda essa loucura. Mas o homem ele não se satisfez, ele voltou a construir novas tradições e um novo formato para trazer para si a glória e se afastando daquele que era o propósito de Deus. Recentemente, conversando com um amado irmão que nasceu na fé em outra comunidade, uma comunidade mais tradicional, eu desafiando ele a viver grupo de relacionamento, a se conectar com pessoas. Ele diz: não, eu não posso, eu não tenho condições, eu preciso aprender mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu irmão, se coloque ao lado do outro, se coloque ao lado das pessoas. É a sua limitação que vai fazer a diferença, é a sua necessidade do amor de Jesus que vai fazer a diferença. As pessoas não estão precisando do que você sabe fazer, do seu conhecimento, elas estão precisando de você, elas estão precisando ser acolhidas. E a gente não está falando aqui, meus irmãos, dessa loucura também que se vive aí, desse discipulado, esses relacionamentos de discipulado doentio, onde as pessoas se tornam escravas umas às outras. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando aqui e buscando praticar a interdependência. Não é a dependência de pessoas, a interdependência. Porque essa interdependência ela vai promover um ambiente de encorajamento e de dependência do Senhor. Não é nos conectarmos para ficarmos refém uns dos outros, mas para encorajar uns aos outros, acolher uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Não se trata, meus irmãos, de ser cheio do conhecimento para o ensino, mas se colocar ao lado, mesmo sendo limitado, mesmo sendo fraco. O objetivo é acolher, e não tem ninguém mais apto a acolher um pecador senão outro pecador. Eu preciso que as pessoas se identifiquem comigo, não com uma caricatura de crente, com uma forma de falar desconectada da realidade. As pessoas precisam olhar para mim e ver gente como ele, pecador como ele. Até porque é assim que eu sou. Mesmo discípulo do Senhor é assim que eu sou. Então o objetivo dessas resoluções é exatamente essa: acabar, meus irmãos, voltar, talvez destruir novamente essas estruturas religiosas que nos separam. Afasta as pessoas uma das outras. A gente está buscando aqui um objetivo único: sair daqui para depender do Senhor Jesus, mais conectados com outros que querem viver da mesma forma. E o compartilhar não vai ser algo da boca para fora, não vai ser para cumprir tabela, é me conectar com o propósito com as pessoas. Viver a cultura da vulnerabilidade tão falada nessa comunidade, mas sendo necessária ser vivida na sua realidade. Cultura da vulnerabilidade, despira minha alma totalmente para aqueles que caminham ao meu redor. Mas essa vulnerabilidade, meus irmãos, não é para alimentar minha autocomiseração, não é para alimentar minha autojustiça, não é para ganhar a atenção de ninguém, não é para manipular ninguém, mas é para ajudar as pessoas, é para ser ajudado por elas. É fortalecer o entendimento que Jesus é tudo, que para crescer no reino de Deus eu preciso estar conectado com as pessoas. O salmista no Salmo 51:17,
Ele fala o que? Os sacrifícios que agradam a Deus não, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É dessa forma que devemos nos reunir, é dessa forma que devemos estar conectados uns com os outros, percebendo essa falibilidade que eu tenho, me colocando diante de Deus, na minha fraqueza, para que Ele opere o seu poder em mim. Então o propósito é compartilhar para me conectar com pessoas, para acolher pessoas e para ser acolhido por pessoas. E compartilhar, meus irmãos, é essa via de mão dupla. O exercício dessa disciplina, que é uma disciplina espiritual, ela me fortalece quando eu estou disposto não só a dar, mas também a receber. E é difícil, eu sei que é difícil esse negócio de relacionamento, porque o que eu gosto, talvez o que o ser humano gosta todo o tempo é de ser adorado, ser elogiado, ser reconhecido pelas pessoas, mas amar as pessoas como elas são, temos dificuldade sim. Jesus fala, né? Lá no Antigo Testamento, na realidade tem os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas quando Jesus vem, ele bota o sarrafo um pouco mais em cima, viu? Lá em João 13:34, ele diz assim, ó, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Mas já tinha dito isso. Aí ele vai e fala assim, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, meus irmãos, já não é mais como eu amo a mim mesmo, mas é como o Senhor Jesus me ama, é que eu devo amar cada um de vocês, e nós amarmos uns aos outros. E você diz que não consegue, que eu não consigo tomar novas resoluções, eu começo, início do ano até tento, mas chego ali em março, já desisti. Mas o que está faltando é essa frequência do Espírito de que eu falei no início. E essa frequência do Espírito é me esvaziar de mim mesmo, para que esse Espírito tome mais, faça parte de cada vez maior, de um espaço maior da minha mente e do meu coração. Só que esse esvaziar não é um sentar e ficar, Senhor, Senhor, me esvazia, ou me enche, me esvazia. Não, são atitudes práticas. Esvaziar é fazer um movimento contrário à minha vontade e ser praticante da palavra. Eu brinco isso no grupo de relacionamento, mas é a pura verdade. Não espere que um dia você sinta um desejo no seu coração de servir mais a Deus, de amar mais a Deus, de ler a palavra de Deus, ou de se conectar com pessoas. Eu tenho uma péssima notícia para você. Se você for ficar esperando ter o sentimento para essas coisas, elas não vão acontecer. O que eu preciso fazer é ter atitude prática, pois não trata-se de desejo, mas de obediência, de decisão. É o Espírito mesmo lutando contra a carne, eu querendo fazer a minha carne, talvez pedindo para que eu permaneça com o antigo estilo de vida, mas eu preciso ir ao encontro dessa verdade. Jesus dizia lá em Lucas 9:23 exatamente isso. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Não vai ser fácil, não vai ser simples, mas é uma questão de decisão. Compartilhar para crescer, não é um propósito apenas religioso, não é mais um ritual para a sua agenda, não é isso. Incrível essa semana, como tive lutas ferrenhas comigo mesmo essa semana, criando expectativas na minha vida profissional, algumas promessas que foram dadas por homens, e eu ali, criando expectativas, esperando, sendo ali tomado em alguns momentos pela ansiedade, e aí o Senhor me leva a sua palavra diariamente, e lendo agora esses dias o livro de Gênesis e a história de José, e aí o Senhor fala na sua palavra, né, sobre José. José estava escravo de Potifar na sua casa e prosperava. Ele estava preso naquele calabouço e prosperava. E eu ficava, como é que pode esse negócio? Acaba escravo, preso, prosperando. Mas o sentido ali para mim foi claro. A prosperidade de José não era para benefício próprio.
A prosperidade de José era para benefício sempre do outro. Ele beneficiou Potifar e ele beneficiou o carcereiro. E em meio a essa minha angústia durante a semana, e aí vale um recado do que Deus tem falado comigo: a sua inconstância como pecador não é motivo para você não obedecer, não. Então, mesmo na minha inconstância ali, com alguma ansiedade, o Senhor foi trazendo pessoas. Então, segunda, conversei com um casal aqui no CR. Terça-feira, caminhei com um amado irmão que precisou de ajuda, levando ele lá para o grão de mostarda. Quarta-feira, demandas da família. Quinta-feira, o outro casal chega lá em casa. Sexta-feira, tem um grupo de relacionamento. E no final da semana, o Senhor fala: está vendo? Está aí a sua prosperidade. Está aí a sua prosperidade. E o que tem em comum em todos esses eventos que eu estive durante a semana? Compartilhar. Partilhei a minha vida e os amados partilharam a sua vida. Partilhei a minha história e os outros partilharam a sua história. Então, meus irmãos, não é para este mundo que o Senhor nos resgatou. Se fosse para este mundo, Paulo já diz isso, né? Se for para este mundo que eu penso que o Senhor Jesus me resgatou dos homens, talvez eu seja o mais necessitado de misericórdia. Então é a prática da palavra. Tem que ter propósito, meus irmãos, mesmo em meio à inconstância, as minhas dificuldades, vai ao encontro em obediência. Intencionalidade. A atitude de obediência é praticar a palavra, praticar os mandamentos recíprocos. Eu mortifico a minha carne. Não queria. Quando liga, meu irmão, resolva aí, resolva lá. Domingo eu vou pregar. Não tenho tempo. Mas mesmo, bota a faca nos dentes. Trinca aí, meu amigo. E vai ao encontro daquilo que Deus está colocando. Foi isso que eu busquei fazer essa semana. Tiago fala isso: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Liberdade dada pela palavra de Deus praticada. E se inscreva na EBD. Assista, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Mas se aproprie dessa palavra para viver em obediência e prática. É isso que essa igreja tem nos proporcionado e nos impulsionado a fazer. Jesus fala isso também lá em Mateus 7, de 24 a 27. Ouvir, e não praticar é ser insensato. É como colocar ou construir uma casa sobre a areia. Mas por que eu devo compartilhar? Nós já vimos isso aí na semana passada. Mandamentos recíprocos. Eu só cresço na fé me relacionando. A aprendizagem relacional. O porquê? Já vimos também, obediência. Compartilhar é um ato de obediência à palavra de Deus. Não tem como viver os mandamentos recíprocos sem verbalizar. Só que eu te convido agora a gente ver 3 dimensões desse compartilhar, para entender talvez a motivação e como isso vai ser vivido de forma prática na sua vida e na vida dos que caminham ao seu redor. Primeiro, compartilhar para confessar. Que é o que está escrito e que lemos agora no início desse momento. Confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros. A oração de um justo é eficaz, é poderosa. Mas muitas vezes nós escutamos, às vezes no próprio meio cristão, na própria igreja de Jesus. Que besteira mesmo esse negócio de ficar confessando pecado. Eu lá preciso disso, confesso meus pecados é para Deus. Será que tu confessa para Deus mesmo? Ou às vezes fala até assim: não, Deus já sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe os meus pecados. Senhor, vai perdoando aí. Realmente o pecado já foi perdoado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas entenda que esse versículo não se trata disso. Não estamos falando somente do perdão. Estamos falando que
A confissão traz cura. É disso que estamos falando. Abrir a boca e confessar as minhas limitações e pecados traz cura. Aqui no Celebrando Restauração, às segundas, a gente diz o quê? Que a doença sai pela boca. O pecado, a mazela, o vício, o mau hábito, a cura começa quando eu boto ela para fora, meus irmãos. E depois, ao ouvir os demais, também nas suas limitações e dificuldades, na minha escuta, eu também alcanço a mesma cura. Mas não é, meus irmãos, um exercício terapêutico. Não é disso que a gente vive, não é isso que nós vivemos aqui a segunda-feira, um mero exercício terapêutico. O que acontece aqui, as segundas, não são grupos de autoajuda, é a igreja reunida, compartilhando e buscando a ajuda do alto. É isso que fazemos. Você pode argumentar até talvez que Tiago esteja falando de orar e de confessar para obter cura ou curar os doentes. Mas e o pecado? O que é o pecado? Senão a doença da alma, uma mente escravizada em vícios e compulsões. E como é que alguém pode orar por mim, meu irmão? Como é que alguém pode interceder pela minha vida se ele não sabe o que está se passando? É uma agonia quando alguém te procura e diz: ore aí por mim que eu estou passando por tribulações, por isso. Meu irmão, diga pelo amor de Deus o que é que está acontecendo aí. Porque eu não quero só orar, eu também quero ser instrumento prático na sua vida. Se eu não dou nome ao pecado, como é que eu vou me livrar do pecado? Se eu não digo que pecado é esse que ainda me maltrata, do qual ainda não consigo me libertar, se eu não identifico ele, como é que eu vou me libertar dele? A gente não pode orar pelas condições espirituais uns dos outros se a gente não souber disso. Se tiver uma pessoa aleijada ou uma doença que se mostra aqui, a gente vai ver, vai identificar, não é isso? E vai poder orar. Agora, o que se passa na mente e no coração, eu não consigo entrar, eu não consigo ver, então eu preciso abrir, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. E a confissão, meus irmãos, tem como maior beneficiário eu mesmo. É um prestar de conta das minhas limitações, que faz com que eu tenha exata noção de quem eu sou. Passo 4 do Celebrando Restauração, eu faço um inventário da minha vida. Eu escrevo tudo o que aconteceu, desde o início até agora, e nesse escrever o Senhor me traz à tona os pecados, traumas e tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que me magoou. Só que eu não só escrevo, eu falo para alguém, eu confesso para alguém, eu compartilho com alguém. A doença física é essa que está visível aos olhos, mas a doença da alma, na maioria das vezes, não está. Que eu compreenda então, meus irmãos, que as minhas limitações, elas são usadas para tratar o meu pecado, quando eu confesso, mas também para ajudar a tratar aquele que caminha comigo. E eu preciso falar para aqueles que caminham ao meu lado. Então a pergunta é essa: qual o pecado? O que ainda te escraviza, ou o que ainda você não percebeu que o Espírito Santo é capaz de fazer, e está ainda praticando aquilo que desagrada a Deus? Aí você vai dizer: não, esse negócio de confessar é para o CR mesmo, é para pessoas que têm vícios aí, essas pessoas malucas aí, que entraram nesse circuito doido, não é para mim. Mas a mentira, meus irmãos, a soberba, a autossuficiência, a preguiça, a procrastinação, o julgamento, o egoísmo, a vaidade, talvez são limitações que você identifique. E antes que você entre em compulsões mais ferrenhas, comece a confessar esses pecados. O salmista fala lá: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, 3 e 4. É o salmista falando das consequências de guardar para si o pecado.
O salmista, ele continua lá no verso 5, falando que esse confessar é para Deus. E aí você vai dizer, não, então é isso, eu vou confessar para Deus. Ok, você vai confessar para Deus. Mas a palavra de Deus, ela não foi escrita só até o livro de Salmos. Tiago nos traz uma nova perspectiva de Deus, dizendo que ao confessar, além de ser perdoado, eu alcanço cura. Não tenha medo de confessar, meu irmão. Não tenha medo, o diabo quer que você esconda para te fazer definhar nesse pecado. Em 1 João 4,18 diz o quê? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E por que nós temos medo de confessar? Talvez porque ainda não estamos aperfeiçoados no amor. Ou seja, nós não entendemos ainda o amor de Deus, o amor de Jesus por mim, e eu sou pautado ainda eu ainda sou pautado e ainda sinto desejo, não pelo amor de Deus, mas talvez pelo amor das pessoas. E talvez é isso que tem pautado a minha caminhada. O medo tem me aprisionado porque ainda estou buscando a recompensa no que os outros pensam e no que os outros acham de mim. E isso que o mundo me ensina a viver: superficialidade, futilidade, mostrar apenas o que eu faço de melhor, mostrar em parte o que eu sou, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu tenho, ficar regozijando nas minhas próprias práticas positivas. Mas olha o que o Senhor Jesus fala lá em João 5, do verso 41 a 44. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam ainda a glória uns dos outros, mas não procuram a glória do Deus único? E Paulo nos ensina o que é essa glória do Deus único. É a glória que vem do compartilhar. É a glória que vem de que o Senhor vai, através da minha limitação, do meu pecado ainda, da minha fraqueza, se fazer presente e repousar sobre mim. Paulo reclamava ali de algo ainda que incomodava ele, um pecado, uma doença, o que quer que seja. E o Senhor Jesus fala com ele: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo responde ao Senhor e responde a mim e a você agora com esse exemplo, que é na minha fraqueza, eu me gloriarei ainda mais nelas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E o objetivo dessa disciplina espiritual, de confessar pecado, meus irmãos, para trazer cura, é porque eu posso ser um curador ferido, e eu preciso exercitar isso. Mas não somente o confessar, mas também o emprestar o ouvido para aquele que está confessando, exercitar o outro lado, porque as doenças emocionais estão matando, meus irmãos, estão assolando a humanidade, pessoas estão definhando, relacionamentos estão sendo destruídos, câncer, úlceras, suicídio, depressão, traumas, casamentos e famílias quebradas, tudo isso causado pelo aprisionamento dos sentimentos, porque as pessoas não têm com quem falar, não têm com quem contar. E a igreja de Jesus vai ser esse lugar, meus irmãos, e essa prática tem que começar entre nós, falar, compartilhar, abrir o coração. É um movimento poderoso, vocês não têm ideia, quem vem aqui às segundas, vê isso na prática. São pessoas se arrependendo e falando, praticando a palavra. O que é o confessar se não praticar a palavra, se não me arrepender dos meus pecados? E quando um começa a fazer isso, os outros começam a ouvir, e o Espírito vai levando cada um a fazer a mesma coisa, ou seja, palavra praticada, pessoas que não resistem ao mover do Espírito e também confessam os seus pecados. Pessoas se comprometendo com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos desafia a prestarmos contas uns com os outros, sem nos tornar juízes, né? Não julguem para que não sejam julgados, de Mateus 7:1. E a gente precisa dessa cultura da graça no nosso meio,
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É o que tem lá em Tito 2, versos 11 e 12. Ou seja, a cultura da graça não é por merecimento, não é pelo meu desempenho. Isso me ajuda a não temer, a não fechar minha boca e a ter coragem de compartilhar. Compartilhar para edificar, talvez essa outra perspectiva do compartilhar. Como Deus tem trabalhado na minha vida. Quais são as atitudes que tenho tomado que tem dado certo? Quais são as atitudes que não têm dado certo? Quando eu não presto contas, meu irmão, do que eu estou fazendo, do que eu tenho feito, de como eu tenho caminhado, quando eu vivo isolamento, eu acabo caindo nas mesmas práticas do povo de Israel lá atrás, que já de posse da terra prometida, como diz lá em Juízes 21, 25, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Por que compartilhar para edificar? O apóstolo Paulo fala, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. É o que está escrito em Romanos 14, 7. Então a minha vida, a minha caminhada, seja o meu crescimento, seja o meu fracasso, meus irmãos, tudo, não só as vitórias, tudo isso pode redundar para a glória de Deus e trazer edificação para aqueles que caminham ao meu redor. Família, amigos, igreja. Nenhuma decisão que tomo, ela só traz consequências para mim mesmo. Independentemente de quais sejam elas, ela vai trazer consequência também para aqueles que caminham ao meu lado. Compartilhar para edificar essa via de mão dupla, pois eu também preciso permitir que alguém me acompanhe. Não é só acompanhar, não é só me doar, mas também me fazer conhecido para ser acompanhado. Permitir que alguém diga para mim o que fazer, que alguém me aconselhe, que alguém tenha uma visão de fora que talvez me ajude a enxergar aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. E Hebreus 10, 24 nos estimula a viver isso, dizendo que nós devemos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Planos, meus irmãos, que eu faço que talvez não se concretizam, porque eu guardo para mim, e o compartilhar com o outro vai ajudar que outros me ajudem nesse propósito. Crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento da igreja de Jesus. Mas eu preciso compartilhar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Quando eu compartilho, eu posso viver essa verdade, porque quem caminha comigo vai ter total liberdade de ser usado por Deus para me ajudar, para me orientar, para me acolher, para me abraçar no momento de dor e me encorajar a permanecer no propósito. E é isso que o mapa nos ensina. E é isso que o mapa nos leva a fazer. Mas o mapa deve ser completo, meus irmãos. E a gente tem que viver isso com profundidade. Mais do que meditar para ministrar na vida de alguém, o mapa nos leva a meditar para que o Espírito Santo ministre na minha vida. E quando eu abro o mapa, não é para ensinar as pessoas. Eu abro o mapa para compartilhar aquilo que o Espírito está ministrando ao meu coração, falando de mim, falando na primeira pessoa, falando, talvez, compartilhando as lutas e dificuldades que eu tenho naquela área. E aí eu abro para aquele que está ouvindo, e aquilo que o Espírito trouxe ao meu coração, que vai ser aberto naquele momento, com um propósito também, dizendo aquilo que vou fazer a respeito em relação àquilo que o Senhor está falando. Isso vai trazer edificação para quem está ouvindo. Então, é um compartilhar do que o Espírito ministra ao meu coração, do que Ele quer que eu faça, para em seguida eu planejar e poder executar. Mas eu não posso esquecer de voltar e falar o que aconteceu. O mapa ele não pode ficar na letra P, ele tem que ser avaliado, e eu não consigo avaliar isso sozinho. Por isso que estamos estimulando a você, compartilhe, abra o seu coração, para que esse compartilhar
do que Deus está fazendo na sua vida, se mostre em testemunho claro do poder de Deus. Não podemos ser generalistas, meus irmãos. Não podemos, quando Deus falar comigo, dizer que vai fazer algo generalista. Fale de atitudes práticas do que você pode fazer. E quando voltar, avalie com honestidade aquilo que o Senhor está fazendo. Porque avaliar é testemunhar a obra de Deus. É compartilhar aquilo que eu permiti, talvez, que o Senhor fizesse e trabalhasse no meu coração. Porque o que mostra às pessoas a realidade do Evangelho, meus irmãos, não é apenas a nossa reflexão e o entendimento das Escrituras. O que mostra a realidade do Evangelho é o testemunho de transformação. O que roubava, não rouba mais. Agora ele trabalha com suas próprias mãos. O que usava droga, não usa mais. Agora tem uma vida mais equilibrada. Aquele que mentia, não mente mais. Agora fala a verdade. Aquele que traía, não trai mais. Agora é fiel. São atitudes práticas do Evangelho que vão falar ao coração das pessoas que estão ao seu redor. E não tenha medo de fazer isso. E esse plano, para ser bem sucedido, é importante que você não avalie isso sozinho, mas que compartilhe com os demais, para que essa avaliação ela tenha a ajuda daquilo que a igreja pode fazer por você, ou seja, pessoas reunidas cuidando de você. Sai do isolamento, é essa a mensagem do compartilhar. Não tenha medo, meu irmão, de viver essa verdade. Relacionamentos profundos, compartilhar com propósito, testemunho de vida aberta. O Senhor nos chama, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e Ele propõe que eu deixe diante dEle o meu fardo pesado, e carregue o fardo dEle que é leve. Então eu não preciso estar constantemente querendo mostrar para as pessoas aquilo que eu não sou, ou parte de mim. Meus irmãos, isso traz peso, isso definha o ser humano, e isso, não foi para isso que o Senhor Jesus veio. O fardo de Jesus é leve. O peso do pecado Ele já levou sobre a cruz, e eu não preciso esconder os meus pecados, eu posso compartilhar para edificar aqueles que caminham comigo. E o terceiro ponto, compartilhar para proclamar. No Salmo 40, dos versos 1 a 3, diz o quê? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Não tenha medo de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Quando me batizei aqui nessa comunidade, em 2010, era um culto de Páscoa aqui pela manhã. Dei meu testemunho aqui com a Milena, com as crianças, falei o que Deus tinha feito na minha vida, e quando desci aqui, tinha uma reportagem aqui esperando, eu estava filmando sobre a Páscoa aqui dentro da comunidade, e chegaram para mim, para minha esposa, para a Milena, fala aqui, que testemunho tão lindo, diz aqui o que a Páscoa representa para vocês hoje. E a gente falou, Jesus e tal, nossa vida, transformação, glória a Deus, aleluia e tchau. Quando foi na segunda-feira, minha cunhada liga para minha esposa, vocês estão ficando louco, o cara era doido, agora está mais doido ainda, porque a chamada da reportagem era assim: casal de drogados que viviam na noite, enlouquecendo, agora estão... realmente eu era esse, mas minha esposa não era. E aí fica aquela preocupação, e agora a minha imagem, o que vão fazer, o que vai acontecer, minha mulher vai perder o emprego, eu vou perder o emprego, acabou-se a vida. Meus irmãos, fale. Quem está levando a mensagem é o Espírito. E o Senhor vai levar essa mensagem a quem Ele quiser. Eu nunca fui, meus irmãos, na minha vida, prejudicado, 1 milímetro que seja da minha caminhada, em qualquer instância que seja, por causa do testemunho que eu tenho dado do poder de Jesus, revelando quem eu era e quem eu sou hoje para a glória de Deus. Nunca. Aliás, um amigo meu da Ativa, que usava drogas comigo, alguns dias depois ele me procurou. Ei, cara, rapaz, bicho,
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabia que o traficante lá, que a gente comprava as paradas lá, rapaz, ele disse que te viu na televisão lá. Disse que você não voltasse mais lá, que agora você estava nesse negócio aí de Jesus e que ia queimar o filme da galera, não sei o quê. Ou seja, testemunho foi para o traficante, meu irmão. Como testemunho também alcançou, várias pessoas depois me encontraram, faziam um curso de especialização na época, e alguns também me abordaram falando que tinham visto. Não tenha medo de compartilhar. Eu não posso, meus irmãos, e quando eu falo aqui, toda vez que o Senhor me tirou das drogas, e falo das drogas, e falo da pornografia, e falo dessa loucura toda, meus irmãos, eu não estou aqui querendo aparecer não, meus irmãos. Eu não estou aqui querendo dar uma de um crente excêntrico, sei lá, diferentão, que fala uma palavra diferente. Não é esse o propósito. Eu abro a boca relembrando de onde eu vim, primeiro para mim, porque eu preciso saber do lugar de onde eu vim todo o tempo. Eu não posso tratar com normalidade a vida que eu levo hoje, meus irmãos. É pura graça e poder de Jesus. Se eu ficar olhando só para isso que eu estou vivendo agora, eu vou cair no mesmo buraco e daqui a pouco eu estou lá de novo. Não posso fazer isso. E outra coisa, como é que o outro vai saber que o poder de Jesus não parou aqui no que foi escrito há 2000 anos, até 2000 anos atrás? Como é que ele vai saber? Ele precisa de alguém que é como ele, pecador como ele, e revele, aquilo que você está fazendo pode ser mudado pelo poder de Jesus. Como eu sei que também nesse lugar, como eu sei que também pela internet e em outros lugares, pessoas estão aprisionadas em vícios, em compulsões, em maus hábitos, em doenças terríveis, e elas precisam saber que o Jesus da Bíblia é o Jesus de hoje, e Ele ressuscita mortos ainda hoje, Ele liberta pecadores ainda hoje, para a glória do nome dEle. Todo o tempo Ele faz isso. Como é que eu vou fazer se eu não vou compartilhar? Então, crentes em Cristo Jesus, eu não sei não o que acontece, parece que alguns crentes sofrem de amnésia, toma uma pílulazinha da amnésia e esquece de onde veio, parece que hoje é um anjinho aqui na terra, mas às vezes eu entendo que é isso, talvez é um passado de muita dor, que causou muita dor, e não quer mexer nisso, mas meus irmãos, o passado não é para ser escondido ou ser esquecido, ele é para ser tratado, ele é para ser restaurado. Isso só vai acontecer quando eu compartilho o que aconteceu, para entender o que eu fiz de errado, o que fizeram de errado comigo. Só assim eu vou perdoar e eu vou ser perdoado. Só assim eu vou me libertar daquilo que me amarrava, me prendia, vivendo um processo contínuo de santificação para a glória de Deus. É o meu passado doente, pecaminoso, mas que vai ser instrumento nas mãos do Senhor, para que outros doentes e pecadores alcancem a graça divina. Quando eu não faço isso, meus irmãos, eu me torno uma pessoa arrogante. Por que arrogante? Porque a palavra arrogante significa arrogar para mim ou para si aquilo que eu não fiz. Então, se hoje eu tenho uma vida mais equilibrada, com uma família linda que o Senhor me deu, sendo um cidadão digno, que paga os impostos, que produz, por que isso está acontecendo hoje? Porque o Senhor Jesus fez, não sou eu que estou fazendo, é a graça do Senhor Jesus que faz. Recentemente eu fui destacado para uma nova área no meu trabalho, e quando eu chego em um lugar novo, eu fico agoniado quando as pessoas não me conhecem, porque elas ficam, não, tal, esse cara aí, não sei o que, o trabalho dele, eu fico, não, meu irmão, não é isso. Então eu fico pedindo a Deus as oportunidades. Fui agora, meados de outubro, já quando cheguei, porque tem uma prática lá, você chega, você leva um bolo para celebrar o momento, e eu levo o bolo, e já começa a falar do amor de Jesus. E área nova, fim de ano, festa de Natal, até agora sim, vai ter a festa do fim de ano lá, todas as áreas reunidas, vou lá. Quanto é? R$80 por pessoa. Para beber, para curtir a banda, beber sua cerveja, não sei o quê.
Beleza, vou, pago 80 meu, 80 da Milena, 80 dos três, é dinheiro que só peixe. Mas, Senhor, tem um propósito. Vou pagar, não, vou investir, sem investimento no seu reino, Senhor. E lá vai nós, senta na cadeira, eu, a família toda, e tome som, e tome bebida. E aí, antes da festa, eu falei, eu quero falar. Não, pode falar, vai ter um microfone aberto. Não, negócio de microfone aberto, não. Eu quero falar, me dê lá 7 minutos. Por que 7 minutos? É porque 7 minutos eu aprendi aqui, no momento de oferta. Me dão 7 minutos. Eu falei, então 7 minutos dá para eu contar a minha história todinha lá. 7 minutos, do zelador ao diretor. Quem é o Dário? Não. O Dário é esse, que veio das drogas, que veio da loucura, que veio da perdição, resgatado pelo Senhor Jesus, deixou de ser um peso para a sociedade, deixou de ser um peso para as pessoas, para a própria família, e hoje vive um processo de libertação de toda essa loucura, e quem fez isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é muita coisa, não precisa de muita coisa, é a minha história, é compartilhar a minha história. E o salmista continua lá nos versos 9 a 10 do capítulo 40. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Abre a boca, compartilhar para proclamar o amor de Jesus. Não oculto, Senhor, no meu coração a tua justiça. Não é para ficar guardado, não é só para mim, não é para a resolução dos meus problemas. Eu falo, Senhor, eu compartilho, Senhor, eu abro a minha boca, pois eu falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não fique refém, meu irmão, do pastor ou do pregador para falar do amor de Jesus. E nem ache que é preciso fazer um curso, ter uma técnica, ou se aprofundar num conhecimento teológico para fazer isso. Imagine se isso fosse feito lá pelos discípulos. Nós não teríamos recebido o evangelho que chegou até nós. Então compartilhe a sua história. Compartilhar para proclamar, prestar conta às pessoas de quem eu sou. Eu não posso estar num lugar, o Dário é bom, que cara competente. Não posso as pessoas estarem achando quem eu sou, com base no meu desempenho. As pessoas precisam saber quem eu sou com base naquilo que Jesus fez. Então compartilhar para proclamar, é falar da minha história, é revelar sem medo de onde vim, de onde Jesus me resgatou. É disso, meus irmãos, que estamos falando. O que torna a Bíblia tão linda? Por que a gente olha para a Bíblia e acha esse negócio tão maravilhoso, tão precioso? O que é que tem aqui que nós lemos, meus irmãos? Não são histórias. São histórias de homens, história de mulheres, de famílias, de uma nação, de um povo que foi cuidado, um povo que foi tratado, um povo que foi restaurado, amado, justificado. É a história de Deus com a sua criação e com o seu plano de restauração. E como é que eu vou falar da Bíblia, dos homens da Bíblia, mas eu não consigo falar a minha história? Eu falo dos pecados de Davi, da restauração de Davi, dos pecados de Paulo, da restauração de Paulo, mas eu não falo da minha história. Eu preciso falar da minha história, porque eu preciso ouvir continuamente também a minha história. A Bíblia não parou, meus irmãos, na ilha de Patmos. A palavra escrita parou lá. Eu não preciso acrescentar mais nada do que já está escrito aqui. Mas eu preciso, para o meu próprio crescimento, ser usado por Deus, para falar como Ele me amou, como Ele tem cuidado de mim, como Ele tem me restaurado, como Ele tem me perdoado. As pessoas precisam saber que os milagres de Jesus acontecem ainda hoje. Gente de carne e osso como eu e você, libertos do pecado, libertos da loucura. A banda pode subir.
Como é precioso, meus irmãos, e libertador compartilhar. Ter com quem prestar contas. Lá em casa, minha esposa aqui é a minha primeira prestadora de contas. Mulher mais crente que eu. Como diz o outro, crente indo e voltando. Da planta dos pés ao fio de cabelo. É a mulher que me escuta todos os dias. Que eu compartilho tudo que está acontecendo todo o tempo. Que me ouve, que me aconselha, que me ama, que cuida de mim. Faça da sua esposa, faça do seu marido o seu prestador de contas. Não se aproprie da mentira do diabo, que a sua mulher não pode saber o que acontece contigo, na sua mente, que ela não vai entender. Se submeta ao Senhor em oração. A gente está sempre juntos em oração. Ao deitar, vamos orar, eu e ela. Naquele momento eu compartilho com ela e com o Senhor as minhas aflições, compartilho minhas angústias, compartilho o que está me acometendo naquele momento. Meus irmãos, corações pulam depois desse momento, né? Porque a graça e a misericórdia se faz presente quando eu compartilho minhas limitações, compartilho as minhas dificuldades, compartilho os meus medos, os meus anseios. Milagre de Deus na minha vida, ter uma esposa tão linda como essa. Aliás, minha mulher é a materialização daquele versículo da Bíblia, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando eu olho para ela todos os dias, eu vejo isso. Nós não podemos ser aquilo que eram os fariseus. Os fariseus ensinavam, colocavam a lei, a tradição em cima das pessoas. Em Mateus 23:4 dizia isso: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, quando eu não abro a minha vida, não compartilho aquilo que Deus tem feito na vida prática de um pecador, para que outro pecador escute e tenha esperança, provavelmente o que eu vou trazer para ele é apenas o peso da condenação, que ele já está, condenado. Então, meus irmãos, vamos nos preparar para uma vida de compartilhar. Compartilhar para confessar, compartilhar para edificar uns aos outros, compartilhar para proclamar o amor de Deus, proclamar as novas de justiça, é o que o Senhor espera de nós, não só nessa assembleia, mas aonde eu andar, não só no grupo de relacionamento, mas aonde eu estiver caminhando. É isso que o Senhor nos chama a fazer. E eu agora não quero deixar de dar oportunidade. Talvez você está aqui, já está ouvindo, ou talvez começando a ouvir desse amor de Jesus. Começando ou procurando entender o que é esse amor de Jesus. Eu tenho um desafio para você. Talvez a primeira atitude seja compartilhar mesmo. Compartilhar a sua decisão por Ele. Compartilhar que está entregando sua vida a Ele. Que diz a palavra de Deus, se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai alcançar a vida eterna. Você pode sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, ser mergulhado no Espírito Santo, mas a primeira atitude talvez seja compartilhar essa decisão. Tem alguém aqui no nosso meio hoje, que tocado pelo Senhor, a obra que o Espírito está querendo fazer na sua vida, quer se decidir, compartilhar, abrir seu coração e levantar sua mão aí, entregando sua vida a Jesus. Tem alguém no nosso meio? Alguém para ter essa primeira atitude de coragem, compartilhar que o Senhor Jesus agora é o Senhor e Salvador da sua vida.
Tem alguém com essa coragem hoje? Aleluia, Senhor. Mensagem para a igreja de Jesus. Compartilhe, meus irmãos. Torne essa uma prática na sua vida, compartilhar. Aleluia. Aleluia. Se alguém se decidiu por Jesus, pode vir aqui à frente. Vamos orar por você. Pode vir. Mas a decisão também é nossa, como igreja, como servo do Senhor, colocar em prática aquilo que o Senhor nos chama a viver na sua palavra. Compartilhar para confessar os meus pecados, compartilhar para edificar a igreja e compartilhar para proclamar o seu nome. Senhor, glórias ao teu nome por esse tempo, Senhor. Por essa noite que a igreja se reuniu para te adorar, para, Senhor, aprender mais de ti através da sua palavra. Continue nos conduzindo, Senhor, triunfantemente, para combater, Senhor Deus, o mal deste mundo, Senhor, que só é possível e só é sanado pela presença poderosa do seu Filho amado Jesus Cristo. Nos leva, Senhor, a viver a verdade do Evangelho. É o que te oramos e pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada.